sozinho na fazenda assombrada. Boa noite a todos. O meu nome é Marcos. Sou um senhor de idade, natural de Mossoró, mas que já trabalhou em várias cidades do Rio Grande do Norte. Ainda hoje não sei o que aconteceu em uma pequena fazenda de Açu, se foi real ou se foi fruto da minha mente cansada e perturbada pelo isolamento. O ano foi 1989. Eu havia sido contratado para ajudar na manutenção de uma propriedade esquecida lá do interior do Rio Grande do Norte. A fazenda pertencia à família de um velho amigo, o Antônio, que acabou herdando o local após a morte dos seus avós. Ele precisava de alguém para consertar a casa principal, cuidar da terra e talvez decidir o que fazer com o lugar. Ainda bem que não haviam animais, já que ninguém morava lá há bastante tempo. Pois é, eu precisava de dinheiro e a solidão não me assustava muito. Pelo menos era o que eu pensava. A propriedade, que diziam ser pequena, na verdade era até grande, com cercas caídas, campos secos, currais e celeiros abandonados. Aquela casa parecia ter saído de um pesadelo. Madeira podre, janelas quebradas e uma sensação de abandono que parecia ter se infiltrado nas paredes. O que parecia menos ruim era a casa do caseiro, onde eu ficaria. Dava a impressão de que alguém havia reformado há pouco tempo, mas ainda assim estava bem empoeirado. Ao chegar, Gustavo me esperava com a sua irmã Ana. Ambos ficaram apenas para me mostrar o básico e prometeram voltar em um mês para verificar o meu progresso. Já o Antônio resolveu tirar onda com a minha cara e disse brincando, mas com um tom sério: "Ei, Marcos, cuidado com as noites aqui, hein?" Eu me lembro bem dessas palavras que até hoje martelam na minha cabeça. Ele disse que era isso que o povo da região falava, que havia um mau assombro por aquelas bandas, mas que devia ser apenas coisa de gente velha. Eu ri sem graça, achando que era só uma tentativa de me assustar, já que eu ficaria sozinho naquela fazenda. Já a Ana, por sua vez, ficou bem séria e me abraçou dizendo para eu tomar cuidado. Pensando agora, ela parecia saber de algo. Depois disso, nos despedimos e eles foram embora. Ficou apenas eu e aquela bendita fazenda. Os primeiros dias passaram-se sem nenhum incidente, nem físico nem espiritual. O meu trabalho era duro, mas havia algo reconfortante na rotina. Durante o dia, a luz do sol expulsava qualquer vestígio de desconforto. Eu me convencia de que as histórias eram apenas lendas do povo local. No segundo dia, um senhorzinho parou na porteira, montado em um cavalo e puxando outro. Disse que foi o Antônio que havia mandado aquele animal caso eu precisasse para ir mais rápido ao vilarejo. Agradeci e preparei o espaço para o cavalo, deixando assim o amarrado debaixo de uma cobertura. Os dias foram se passando, sem nada de sobrenatural acontecer. Mas como a alegria de pobre dura pouco, naquela quarta noite algo mudou. Eu estava na cozinha jantando. Foi quando eu ouvi um som vindo lá de fora. Era um lamento bem baixo, parecia ser humano, mas tinha algo que me arrepiou até os ossos. Saí com a lanterna para investigar, pensando que talvez fosse algum animal. O vento balançava os galhos das árvores, mas não havia nada ali. A sensação de ser observado era tão forte que eu cheguei ao ponto de voltar para dentro da casa, assustado e apressado. Na manhã seguinte, encontrei pegadas perto do curral.
Elas pareciam ser humanas. Na verdade, eram humanas. O pé era bem maior do que o normal, mas estava estranho, parecia ser deformado. O que me entregou foram os dedos, que deixaram marcas profundas como garras. Até me convenci de que era algum tipo de brincadeira, talvez moradores locais tentando me assustar. Bom, foi isso que eu pensei, né? Quando foi na sexta-feira, acordei no meio da noite com passos pesados na varanda. Eles não eram apressados, mas soavam como se estivessem sendo feitos de propósito para eu ouvi-los. Pois o que quer que fosse, parecia saber muito bem que eu estava escutando. Pois bem, eu peguei a minha espingarda e abri a porta bem devagarzinho, mas tudo que eu vi foi o campo deserto iluminado apenas pela lua. Já os passos, no entanto, continuavam ao meu redor, embora não houvesse ninguém. Logo o som parou, deixando assim o silêncio ainda mais opressivo. Foi então que houve algo pior. Foi um sussurro. Não vinha de fora, mas de dentro da casa. E eu escutei claramente. Ei, você não deveria estar aqui, tu sabe, né? Na hora eu levei um susto, me girando rapidamente para encarar uma sala vazia. O som parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. A espingarda tremia em minhas mãos. Eu passei o resto da noite sentado na cadeira de balanço da varanda, com os meus olhos fixos no horizonte, me perguntando se aquilo era coisa da minha cabeça ou não. Já na semana seguinte, as coisas só pioraram. As portas batiam sozinhas, mesmo sem vento. Os objetos que eu tinha certeza de ter deixado em algum lugar eram encontrados em outro. Teve uma noite que o rádio da sala, que nunca funcionou, ligou sozinho, emitindo um zumbido baixo. Se prestasse atenção, dava para ouvir perfeitamente lamentos dentro do chiado. Foi quando eu decidi ir até a cidade mais próxima em busca de respostas. Lá eu acabei encontrando um senhor chamado Seu Lúcio, que parecia conhecer bem aquela fazenda. Quando mencionei os eventos, na mesma hora ele ficou pálido. Disse que o lugar era assombrado por uma mulher e que por isso ninguém morava lá. Eu insisti para saber mais e o Seu Lúcio acabou me revelando mais coisas. Segundo ele, os antigos dizem que ela era uma empregada da família e que injustamente foi acusada de roubo e castigada pelo capataz. Jogaram ela no poço atrás da casa. Mesmo o poço sendo fundo, ela sobreviveu por dias até morrer. Dizem que até hoje ela clama por justiça. Ao ouvir aquilo, eu voltei para a fazenda com essa história martelando a minha cabeça. Eu até decidi investigar o tal poço, e realmente ele era bem fundo, cercado de mato, e dele emanava um mau cheiro insuportável, mesmo estando seco. Porém, naquela noite, o lamento que eu havia escutado pela primeira vez agora ecoava em todos os lugares da casa, bem mais alto do que antes. Eu estava desesperado. Foi quando eu vi na porta da cozinha uma figura pálida e sombria. No lugar dos olhos haviam 2 buracos negros. A pele estava completamente flácida. Parecia até que a pele estava se derretendo. Quando aquela coisa se moveu, o som foi de passos pesados. E então ela falou: "Por que está aqui?" Ao ver aquela aberração, eu não consegui responder. Eu não conseguia nem me mexer, para falar a verdade. Pois imagine você sozinho em uma fazenda abandonada diante de uma aparição horrenda te fazendo uma pergunta dessas. É claro que você vai ficar sem chão. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei completamente desesperado. Aquela mulher, sei lá, ou aquela coisa, começou a avançar lentamente até ficar a centímetros de mim. Ela estava quase me tocando quando, de alguma forma, saí daquele transe, recuperei os movimentos e corri para o curral. Peguei o cavalo e fugi sem olhar para trás.
Quando Antônio e a Ana voltaram, me encontraram na cidade, decidido a nunca mais pisar naquela fazenda. Contei a eles o que havia acontecido e o rosto da Ana confirmou que ela já sabia. Ela me disse que deveria ter me alertado, mas teve medo de eu achar que era piada e, de certa forma, até entendi o lado dela. Pouco tempo depois, o Gustavo acabou vendendo a tal propriedade, mas pelo que soube, ninguém ficou lá por muito tempo. Para falar a verdade, até hoje eu não sei o que foi real e o que a minha mente criou, mas nunca mais esquecerei o rosto daquela figura horrenda. Hoje eu sei que existe vida após a morte e que há pessoas que não fazem a travessia, pois eu vi diante dos meus próprios olhos. Não tem como ter sido imaginação e nem sonho. E como existem muitos relatos de outras pessoas que também já viram, eu creio que tudo aquilo havia sido real. Meus amigos, esse é o meu relato. Muito obrigado por me ouvirem. Eu desejo a todos uma ótima noite. Uma experiência sobrenatural em 2015. Boa noite a todos os meus amigos do canal. Atualmente eu tenho 31 anos de idade e moro no interior de São Paulo. Eu não irei mencionar o meu nome e nem o bairro em questão por motivo de privacidade, mas o que eu tenho para contar aconteceu comigo em 2015. Na época eu tinha 21 anos de idade e morava em Votorantim, no estado de São Paulo. Pois bem, foi assim o meu relato. Era fevereiro do ano de 2015. Eu lembro que foi numa quinta-feira. Eu havia chegado do trabalho às 6 da tarde, com a mesma rotina de sempre, com a minha esposa em casa. Depois de jantarmos, eu e ela resolvemos ficar um pouco no quintal para conversarmos e fumar um cigarro. O tempo foi passando e quando percebemos, já se passavam das 11 da noite. Na época eu só tinha um filho que já estava dormindo. A minha esposa e eu entramos e fomos ver um filme. Eu moro no mesmo terreno dos meus sogros e cunhados, mas eles ficam na parte de cima da nossa casa. O meu sogro tem uma criação de alguns bichos, como gansos, patos e galinhas, que ficam nos fundos do terreno. Em volta da casa, há bastante mata e perto de lá, mora uma senhora muito humilde, em uma casa simples. O lugar, eu não vou mentir, é bem estranho. Quando a luz de fora da casa dela ficava acesa, às vezes eu tinha a impressão de ver alguma coisa sinistra, além de barulhos que aconteciam durante a noite. Quando a luz ficava apagada, era sempre silencioso, como se não estivesse ninguém. Em uma ocasião, aquela senhora falou para não repararmos, pois às vezes ela sentia que algo ruim poderia acontecer, então deixava a luz de fora acesa. Mas claro, depois de ouvir algo assim, era impossível não ficarmos intrigados. Com o tempo, descobrimos algo aterrorizante. Naquela noite, a minha esposa e eu estávamos assistindo a um filme quando começamos a ouvir os bichos do quintal agitados. Olhei pela janela e, coincidentemente, a luz da casa da senhora estava acesa. Eu resolvi dar uma olhada em volta e levei comigo 2 cachorros de porte grande que criávamos. Eu desci e fui dar uma volta no terreno. Foi quando eu percebi que as galinhas estavam um pouco agitadas, mas nada anormal. Olhei por todos os cantos e não vi nada, mas estranhei uma coisa. Os cachorros pareciam assustados, com o rabo por entre as pernas. Na hora eu não dei muita bola, me virei e voltei para dentro de casa. Não demorou muito para tudo se silenciar. Fomos então para o quarto dormir e quando eu já estava quase pegando no sono, novamente aquele barulho me despertou. Olhei pela janela e a luz da casa da senhora ainda estava acesa. Eu e a minha esposa ficamos alertas
Ela perguntou o que poderia estar deixando os bichos tão agitados e reparamos então que os cães estavam calados como se tivessem sumido. Aquilo me deixou intrigado. Eles latiam por qualquer coisa, mas agora não havia nenhum sinal. Resolvemos então ficarmos em silêncio, tentando entender o que de fato estava acontecendo lá fora. Foi aí que ouvimos um som forte, como se algo pesado tivesse caído no quintal. Os animais ficaram ainda mais agitados, parecia que alguém estava arremessando as galinhas para longe. Nessa hora eu fiquei apavorado, pois ouvimos perfeitamente passos se aproximando da nossa casa. Eram passos pesados e parecia que haviam correntes presas àquela coisa, pois se arrastavam no chão. Logo estava bem perto da janela do quarto. Aquilo respirava alto, ofegante, e fazia barulhos como se estivesse cheirando algo. Emitia até uns gruídos estranhos, como tosses rápidas, difícil de descrever, mas foi o suficiente para gelar a minha espinha. A minha esposa não havia entendido o perigo e queria sair para espantar a tal criatura, achando que fosse alguém tentando nos assustar. Mas eu sabia que não era desse mundo. Eu pedi a ela que ficasse quieta e não abrisse a porta de jeito nenhum. Aquela coisa não queria ir embora. Ficava indo e vindo, arrastando a corrente perto da janela e gruindo. Costumava deixar o pote de ração dos cachorros próximo dali, e então eu pude ouvir a criatura pegar o pote de ferro e comer a ração fazendo sons grotescos. Parecia estar esfomeada. Eu entrei em pânico quando começou a bater com o pote de ferro na grade da janela. Nesse momento eu tive certeza de que não era um simples animal. O meu medo era que tentasse entrar, pois foram momentos de terror que pareciam não ter fim. Então, de repente, ouvimos os passos se afastando, indo em direção ao muro do vizinho. Ela parecia ter pulado para lá. Ficamos até aliviados, porém preocupados com o vizinho. 2 minutos depois, ouvimos novamente no nosso quintal. A criatura estava ainda mais agitada. Corria pelo corredor da casa como se procurasse alguma coisa. Ela voltou até a janela e começou a arranhar a parede. A minha esposa e eu estávamos sem ação. Imaginamos até que os nossos cães já estivessem mortos. Eu não sei quanto tempo aquilo durou, até que a criatura pareceu cansar, desceu para os fundos e ouvimos nova agitação no galinheiro. Em seguida, barulho na cerca dos fundos, como se estivesse saindo. Aliviados, deitamos novamente e logo começamos a ouvir os cachorros da vizinhança latindo, talvez perseguindo aquela coisa. Foi impossível dormir naquela noite. Eu esperei o sol nascer para sair e na manhã seguinte respirei fundo e fui ao quintal. A primeira coisa que eu vi foi o pote dos cachorros amassado e preso na grade da janela. No chão haviam marcas de algo pesado sendo arrastado. Eu procurei os meus cachorros e não os encontrei. Eu já até temia pelo pior, até que percebi um buraco embaixo da bancada do meu sogro. Eu olhei e os vi escondidos lá dentro. Estavam tremendos e pareciam estar traumatizados com aquela noite horrenda. Nem adiantava chamá-los. Depois de muita insistência é que saíram, mas ainda bem assustados. Isso acabou me dando uma certeza de que o que vimos era algo bem apavorante. Mais tarde, eu encontrei o meu vizinho e perguntei se por acaso ele havia visto algo estranho. Ele, por sua vez, abaixou a cabeça e disse que não só ouviu, como viu também. Quando os barulhos começaram, tentou olhar pela porta dos fundos, uma porta de vidro. A sua perna travou de medo, pois havia uma silhueta grande de costas. Estava parada. Disse que parecia ser um homem ou até mesmo um animal, pois tinha orelhas pontudas e dedos longos. Aquilo para ele não era humano,
pois farejava o ar como se procurasse por algo. Então de repente correu e pulou para o meu quintal. Tudo se encaixava. Eu passei dias com medo, esperando que aquela coisa voltasse, mas graças a Deus não aconteceu. Aquela senhora dos fundos ainda mora lá. Eu tenho a impressão de que ela sabe de alguma coisa, mas não serei eu quem vai perguntar. Enfim, esse é o meu relato. Tanto a minha esposa quanto eu nunca iremos esquecer daquela noite tenebrosa. Para mim, aquela criatura era de fato um lobisomem. Se antes eu não acreditava no sobrenatural, hoje eu tenho certeza de que existem sim coisas do além. Meus amigos, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Eu desejo a todos uma ótima noite. Uma figura misteriosa se passando pelo meu amigo. Eu nunca fui uma pessoa que se envolve em problemas com a polícia, mas no dia que isso aconteceu, não foi por algo que eu fiz, mas por um incidente estranho que não teve explicação e acabou gerando mal entendido entre os meus amigos e eu. Isso foi em novembro do ano passado, uma sexta-feira durante a madrugada, quando junto com os meus amigos, no caso Ivan e Miguel, esperávamos por um carro de aplicativo. Vínhamos da casa de um outro amigo, onde costumávamos nos reunir para jogar videogame e jogos de tabuleiro, e ficamos lá até altas horas da noite. Nenhum de nós nunca teve interesse em álcool ou algumas substâncias, então não estávamos em más condições. Estávamos em uma avenida próxima à casa desse nosso amigo, pois como ele mora em um condomínio fechado, é difícil para os motoristas entrarem. Sempre optávamos por sair de lá e caminhar até uma loja de conveniência onde era mais fácil para eles nos encontrarem. Estávamos lá esperando alguns minutos quando vimos uma viatura da polícia saindo para a avenida por uma das ruas próximas. Isso nos chamou a atenção, pois eles estavam indo em alta velocidade e de repente frearam bruscamente. Ouvimos o barulho dos pneus fritando no asfalto e perceber que eles estavam olhando para nós já foi bem estranho. Não foi só isso. Eles arrancaram diretamente na nossa direção e, claro, nós nem percebemos o que estava acontecendo e nem porque eles estavam vindo até nós. Olha, eu sou do Rio de Janeiro e por ser preto, obviamente já perdi a conta de quantas duras eu já havia tomado ao decorrer da minha vida. Eu acredito que quem é como eu com certeza já passou por isso, ainda mais durante a noite. Mas dessa vez havia algo diferente, já que eles não nos abordaram pacificamente, mas sim irritados, sem nos dizer absolutamente nada. Eles nos colocaram em fila, com as mãos sobre o carro e começaram a nos revistar. Além disso, percebi que sempre se concentravam mais no meu amigo Ivan. É esse, disse um dos policiais enquanto pegava o meu amigo e o levava para um canto. Depois, os policiais começaram a provocá-lo de uma maneira bastante agressiva, embora sem ultrapassar os limites, já que imagino que eles sabiam que estávamos em um ponto muito movimentado. Nós não entendíamos o que estava acontecendo e só ouvíamos e vimos como eles diziam ao Ivan que agora ele não era mais tão corajoso, enquanto nós dizíamos firmemente que não tínhamos feito nada de errado. Pois bem, não adiantou de nada, porque nos colocaram na viatura para nos levar até a delegacia. Estávamos muito irritados, mas não tão preocupados, sinceramente, porque os pais do Miguel são pessoas um pouco influentes e ele disse que ligaria imediatamente para eles para resolver o que quer que estivesse acontecendo. Nós tínhamos por volta de 18, 19 anos de idade. Além disso, ninguém nos explicava claramente por que estávamos sendo levados
pois quando perguntávamos, eles só nos diziam: é por causa do engraçadinho do seu amigo que vocês estão aqui, referindo-se ao Ivan. Foi justamente no caminho para lá. Eu notei que um dos policiais que estava dirigindo estava realmente muito irritado. Quando chegamos, nos disseram que estávamos ali por desobedecer e ofender a autoridade, sabendo que em nenhum momento da prisão nós nos comportamos de forma agressiva. Felizmente, não houve problemas em contar aos pais do Miguel, que chegaram imediatamente ao local acompanhados de um advogado. Mesmo assim, levou algumas horas para nos soltarem, já que nenhum de nós estava disposto a aceitar a acusação, pois não tínhamos feito nada de errado. Se tivéssemos pago a fiança, teríamos saído mais rapidamente, mas isso teria ficado registrado em nossos antecedentes. Além disso, éramos inocentes. Saímos de lá por volta das 5 horas da manhã. Os pais do Ivan e os meus já estavam cientes de tudo. Então, os pais do Miguel nos levaram para comer alguma coisa, para nos acalmar e contar o que ele havia ouvido dos policiais. Eles nos disseram surpresos que os policiais relataram que estavam estacionados em uma esquina próxima, bem na estrada de uma comunidade. Foi quando, de repente, ambos os policiais estavam tomando um refrigerante e conversando, quando viram pelo espelho lateral alguém vestido de preto se aproximando a pé de maneira suspeita. Essa pessoa de repente se esgueirou entre a calçada e os outros carros estacionados, e quando eles não a viram mais, ouviram vários golpes na viatura, como se alguém estivesse jogando pedras, o que os alertou ainda mais. Eles olharam novamente para trás e não viram ninguém, então pensaram que talvez a pessoa estivesse escondida por ali. Eles haviam visto essa pessoa caminhando, indo em direção até eles, alguns metros adiante. Então olharam para todos os lados e, de repente, novamente ao longe, atrás deles viram a mesma pessoa, vestida com moletom preto e calças também pretas. Essa pessoa estava correndo na direção deles a toda velocidade. Eles não puderam ver claramente o rosto dela porque estava usando um capuz de moletom. O estranho é que essa pessoa estava muito mais longe de onde a haviam visto pela última vez. Então não entendiam como ela tinha chegado tão rápido até ali e nem por que estava correndo daquela forma, chamando assim totalmente a atenção. Eles ouviram claramente o som dos passos enquanto corria. Os policiais disseram que desceram da viatura para não serem pegos de surpresa. No entanto, segundos depois de saírem, não havia absolutamente ninguém ao redor. Eles olharam para o meio da rua tentando localizar aquele indivíduo quando de repente atrás deles ouviram um forte impacto. Ao se virarem, viram aquela pessoa parada sobre o capô do veículo. Não havia uma explicação de como isso poderia ter acontecido. E quando fizeram contato visual com essa pessoa, ela começou a rir deles. Ambos afirmaram, diante do delegado, dos pais do Miguel e do advogado, que aquele sujeito era exatamente igual ao Ivan, idêntico, era o mesmo penteado, mesmo rosto, as mesmas características físicas e, por pura coincidência, até a mesma roupa. Ambos continuaram contando que a pessoa ou ser se lançou sobre a viatura, pulou para a rua e correu em direção à avenida. Então os policiais rapidamente entraram na viatura para persegui-lo. Foi então que nos viram e nos interceptaram, embora eles próprios tenham se surpreendido ao ver o Ivan parado conosco, como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, acharam que ele estava tentando se camuflar para não levantar suspeitas, então agiram de forma tão hostil desde o início, e é por isso que também não nos explicaram nada. Eles acreditavam que estávamos fingindo não saber o que havia acontecido. A única maneira de sairmos da delegacia foi porque o advogado insistiu em mostrarem as câmeras da avenida
para assim verificar essa história melhor. Em várias ruas e interseções movimentadas existem câmeras, principalmente para monitorar o trânsito e segurança. Como era de se esperar, os policiais queriam nos deixar de molho lá, esperando que os nossos pais pagassem a fiança, mas eles não contavam com as influências dos pais do Miguel, que conseguiram as gravações mais cedo do que o esperado e todos assistiram. As imagens mostravam que a viatura havia saído em alta velocidade da rua onde estavam, enquanto nós estávamos parados, esperando o nosso carro tranquilamente. Em nenhum momento foi visto outra pessoa correndo com as características que no caso eles descreveram. Pelo menos diante dessa evidência não havia crime nenhum. No entanto, sabendo que não haveria acusação, os dois policiais voltaram a contar suas versões dos fatos, mas o advogado os repreendeu, dizendo que não podiam acusar qualquer pessoa simplesmente por não encontrarem uma explicação para o que havia acontecido. Para resumir, os policiais acabaram pedindo desculpas e afirmaram ter tido um encontro com algo que no caso havia tomado a forma do Ivan, porque não paravam de dizer que a figura era exatamente igual a ele. Não conseguiram provar se tratava do Ivan, porque nossa imagem na loja de conveniência, aguardando o carro, mostrava claramente que nem o Ivan e nem nenhum de nós havia saído do local. Foi só assim que pudemos sair diante de uma evidência inegável. No entanto, o delegado e nossos pais ainda estavam um pouco compadecidos pelos policiais, que ainda estavam muito nervosos e não sabiam se tudo aquilo havia sido de fato uma brincadeira de alguém ou se haviam estado na presença de alguma coisa que na verdade não era desse mundo. Boa noite a todos.